romper as linhas de fornecimento de ferro dos alemães e obrigar os seus barcos mercantes a navegar em mar aberto, convertendo-os em alvos fáceis para a Armada Britânica. Ao mesmo tempo, uma força composta por 4 batalhões de infantaria com o nome-chave de R4 estará preparada para invadir e ocupar os portos estratégicos noruegueses com o fim de impedir qualquer desembarque alemão. Pensando que dispunham de tempo, e uma vez finalizada a guerra russo-finlandesa, o Gabinete de Guerra britânico decide suspender temporariamente a Operação Wilfred, perante os fortes protestos de Winston Churchill, que considera que o seu povo tinha deixado os noruegueses e suecos à mercê dos alemães. No dia 3, a Kriegsmarine ordena ao primeiro grupo de barcos carregados de tropas que zarpem de Hamburgo com destino a Narvik. Camuflados como navios mercantes de carvão, os 10 destroyers dirigem-se para o norte, percorrendo a grande velocidade as 800 milhas que os separam do seu objetivo. No dia 5, os britânicos enviam parte da sua frota em Scapa Flow com a ordem de minar as águas norueguesas. Enquanto os navios da Royal Navy navegam rumo à Noruega, no centro de comando do Almirantado recebem-se relatórios contraditórios dos serviços de inteligência sobre os desembarques alemães nas costas do país nórdico. Os comandos ingleses põem em dúvida a veracidade dos relatórios, pensando que se trata de uma argúcia alemã, visto que estes não tentarão um desembarque sem controlar previamente as águas circundantes à zona de invasão. Na madrugada do dia 8, uma segunda vaga de barcos alemães zarpa de distintos portos em direção às costas norueguesas. Ao mesmo tempo, os navios britânicos começam a semear minas. O forte temporal faz com que os barcos alemães se encontrem com grandes dificuldades para manter o rumo em direção aos seus objetivos. Apesar de tudo, às primeiras horas do dia 9, os destroyers da Kriegsmarine conseguiram desembarcar 10.000 soldados em pontos estratégicos das costas norueguesas. Alguns navios da Royal Navy entram em batalha com parte dos 107 barcos da Armada Alemã situados a escassas milhas das costas norueguesas. Antes de se verem obrigados a retirar-se, os britânicos perdem o destroyer HMS Glowworm. Concomitantemente, os aviões da RAF tentam impedir, com pouco êxito, as manobras alemãs. A habilidade da Kriegsmarine para descodificar as mensagens dos movimentos navais britânicos fazem com que fracasse qualquer propósito de deter a invasão nazi. A partir das antigas fortalezas que existem ao longo do fiord que conduz a Oslo, os soldados noruegueses tentam repelir a invasão. Conseguem afundar o cruzeiro Vulture com 1.500 homens a bordo, mas a Luftwaffe e a artilharia naval, em conjunto com as sabotagens dos homens de Kinsling, acabam rapidamente com a escassa resistência norueguesa. O rei Haakon, juntamente com o seu governo, fogem para o norte do país e estabelecem-se em Hamar. No mesmo dia, o encarregado de negócios da Embaixada Alemã em Copenhaga entrega uma nota ao governo dinamarquês explicando-lhe em que consiste o plano Weserübung-Sul. A Dinamarca foi invadida ao amanhecer por 2 divisões de infantaria e uma de blindados dos exércitos do Führer. As promessas nazis de que se respeitaria a sua neutralidade acabavam de perder a validade. Ao rei Christian só lhe resta a possibilidade de protestar pela ocupação. Consciente da situação e a pedido dos alemães,
o governo e o rei decidem colaborar e não oferecer a menor resistência com o fim de evitar mortes inúteis. Em troca, Hitler permite ao rei dinamarquês permanecer no trono. Na Noruega, a luta continua. Às 8 da manhã, o aeroporto Fornebu de Oslo cai em mãos das forças aerotransportadas nazis. Ao meio-dia, 1500 soldados alemães, com uma banda de música, desfilam pelas ruas da capital norueguesa. Trondheim, tal como duas velhas fortalezas que protegem o seu porto, são ocupadas por tropas alemãs com a ajuda de membros do partido de Quisling. Os noruegueses não estão em condições de oferecer resistência. Às primeiras horas da tarde, em Oslo, von Falkenhorst comunica ao Führer, tal como ordenou, a Noruega e a Dinamarca foram ocupadas. Hitler responde que o amigo do Reich, Quisling, estabeleça o seu governo nesta cidade. 1000 aviões e 107 navios de todo tipo formaram a força conjunta alemã que num só dia alcançaram todos os seus objetivos. A resistência norueguesa, comandada pelo general Karl Otto Ruge, foi sabotada pelos quinta-colonistas do Partido União Nacional, que, conhecedores do governo e apoiando as tropas nazis, fazem com que fracassem todas as tentativas de resistência ao invasor. No dia 13, num segundo enfrentamento naval frente às costas de Narvik, os britânicos afundam 8 destroyers alemães. Mas as forças de ocupação alemãs conseguem assegurar as suas posições e lançam-se à conquista de toda a Noruega. No dia 14, sob o fogo dos aviões da Luftwaffe, 12.000 soldados britânicos, franceses e polacos desembarcam nas aldeias pesqueiras de Namsos e Andalsnes. O seu objetivo é reconquistar Trondheim e Narvik. A falta de preparação das tropas aliadas para a luta em zonas geladas, assim como os constantes ataques da Luftwaffe, fazem com que a reconquista de Trondheim seja um fracasso. Hitler ordena à Divisão 196, que se encontra em Oslo, que se transfira urgentemente em apoio às tropas que defendem Trondheim. Apesar do terreno acidentado e da resistência norueguesa, o avanço alemão para norte é imparável. Os novos movimentos de Hitler sobre a Europa Ocidental obrigam os soldados franceses e britânicos a abandonar o país. Em poucos dias é colocada em marcha a Operação Alfabeto. Destroem-se as instalações do porto de Narvik e as tropas aliadas retiram-se a caminho de Inglaterra. Os seus comandos aconselham o governo norueguês a empreender negociações de paz com os alemães. No dia 24, Hitler expulsa do poder o seu velho aliado Vidkun Quisling e nomeia Josef Terboven, membro do partido nazi, novo presidente da Noruega. A palavra Quisling ficará para a história dos noruegueses como sinónimo de traição. Dunkerque e a queda de França. Maio. A dinâmica da guerra é imparável. Com 51 anos, o ciclotímico
Führer, que nas palavras do general Rommel é o alemão mais genial do mundo, encontra-se preparado para levar a cabo novos desafios. O desconcerto graça entre os governos aliados, mas também no centro do comando do Terceiro Reich. Hitler e von Brauchitsch, comandante em chefe do exército alemão, não sabem muito bem que passos dar depois da campanha nos países nórdicos. A experiência sofrida na Primeira Guerra Mundial tinha levado a França e os Países Baixos a estabelecer as suas defesas territoriais em torno a caras linhas de fortificações. Os franceses criaram a linha Maginot, que se estende ao largo da fronteira entre a França e a Alemanha. A partir dela, seguindo a fronteira com a Bélgica até à costa atlântica, estabeleceram-se quartéis de observação e defesa. Por seu lado, os belgas construíram a fortaleza de Eben-Emael, que se estende até ao Canal Alberto. Após muitas reuniões e meses de estudo, o OKW apresenta a Hitler o Plano Amarelo, que inclui a estratégia para a invasão da parte ocidental da Europa. A base principal de ação militar é o Plano Schlieffen da Primeira Guerra Mundial, algo que os governos aliados dão como certo, graças aos relatórios proporcionados pelos serviços secretos. Alguns comandos alemães informam o Führer que os pontos mais débeis da defesa aliada se encontram no Bosque das Ardenas e no trecho final da linha Maginot, junto à fronteira com o Luxemburgo. Hitler pretende que as suas tropas cheguem à França através desta zona. Mas Hitler e Brauchitsch debatem-se perante a dúvida de que plano deverá ser o definitivo. Os generais Rundstedt e Manstein insistem que o ataque tem que ser baseado no Plano Manstein, desenvolvido por ambos e apoiado na Guerra Relâmpago do general Heinz Guderian. Apesar de arriscado, tem todas as garantias de surpreender os aliados. O plano baseava-se num ataque pelo norte a cargo do Grupo B de von Bock, com o fim de atrair o grosso das tropas aliadas para este setor. Ao mesmo tempo, o Grupo A, do general Rundstedt, penetraria com as divisões Panzer através dos bosques das Ardenas e, numa operação circular, as unidades comandadas por Guderian deslocar-se-iam para as costas do norte de França, à altura de Calais, para surpreender pela retaguarda as linhas aliadas. O Führer fica tão entusiasmado com a ideia que a faz sua. No dia 10, ao amanhecer, 136 divisões alemãs penetram na Bélgica e na Holanda. O Grupo A do exército alemão, comandado por von Rundstedt, e o Grupo B do general von Bock enfrentam umas tropas muito inferiores em número e armamento. Mais à frente, à cabeça da invasão, 2.500 aviões da Luftwaffe destroem os aeródromos e os aviões que neles se encontram, da Holanda, Bélgica, Luxemburgo e parte de França. Os assaltos aerotransportados do General Student, compostos por 15.000 paraquedistas, formam a cabeça de ataque sobre Haia e Roterdão. Outro grupo de soldados, utilizando planadores, consegue apoderar-se das pontes belgas do Canal de Albert e centram-se na conquista da fortaleza de Eben-Emael, que cobre a entrada a Liège. Os paraquedistas alemães vão tomando as pontes principais dos dois países com o fim de facilitar a passagem
às divisões blindadas. Britânicos e franceses estão convencidos de que os alemães tentarão conquistar Paris vindos do norte, tal como planearam na Primeira Guerra Mundial, pelo que os seus exércitos, seguindo o plano Deal, cruzam a fronteira belga com a intenção de avançar o rio com o mesmo nome e parar o avanço alemão. Tal como estava previsto, as 50 divisões Panzer, lideradas pelo brilhante comandante Guderian, aproveitam o movimento aliado para avançar a grande velocidade através do Luxemburgo e do sul da Bélgica, alcançando em pouco tempo a zona florestal do norte das Ardenas. Assim, conseguem estabelecer uma enorme barreira entre as tropas aliadas do norte e do sul, situadas na linha Maginot. O grupo C do general Ritter avança com rapidez em direção à linha Maginot francesa. Nas primeiras horas do dia 13, enquanto as divisões motorizadas dos aliados avançam para o interior da Bélgica, a maior concentração de panzers alemães, vista até à data, atravessa a zona das Ardenas e a fronteira francesa, chegando ao rio Mosa, onde se apoderam das suas pontes.